A rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. O que acontece em Minas Gerais é destaque no jornal Uai Maravilha, primeira edição. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você ouve MG News, na 89 Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Em todo tempo, louve ao Senhor com a 89 Maravilha. Todas as madrugadas, às 3h da manhã, entre na presença de Deus conosco. É hora da oração das 3, o momento da fé, da libertação, da transformação espiritual. Todos os dias aqui, na 89 Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Prestação de serviço e utilidade pública é na 89 Maravilha com o programa Pergunte ao Seu Prefeito. Eu queria saber... Aqui tá assim, a gente precisa de uma resposta. E aí, prefeito? Quando que vai ser? Posso esperar? Pergunte ao Seu Prefeito, um espaço aberto ao diálogo, à transparência e à participação da nossa comunidade. Aqui você pergunta, participa e acompanha de perto as ações da administração municipal. Todos os domingos, às 9h da manhã, na apresentação de Eduardo Cunha. Pergunte ao Seu Prefeito, um espaço aberto a você, cidadão. Agora, na 89 Maravilha, Versículo da Hora, com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Salmos, capítulo 145, versículos 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. Agora pela 89,7 Maravilha FM Uberlândia. Almoce com a palavra. Almoce com a palavra. Apresentação: Pastor Carlos Henrique. Boa tarde, povo de Deus! Como é que vocês estão? Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, onde quer que você esteja. Se estiver igual a gente aqui, muito abençoado, trabalhando, se estiver curtindo o feriadão, que Deus abençoe você, onde quer que você esteja. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui pela 89,7 Maravilha FM, dos nossos estúdios de Uberlândia, transmitindo ao vivo o Almoce com a Palavra, esse programa que vai ao ar de segunda a sábado, meio-dia em ponto. Um abraço aos nossos irmãos aí de Araguari, ligadinho aqui com a gente. Nosso sinal chega até lá no Monte Alegre, pessoal de Monte Alegre ouvindo a gente também, Deus abençoe. E toda a grande Uberlândia. Que maravilha estarmos aqui nesse 21 de abril com a graça do nosso Deus. Já tirou aquele tempinho de gratidão hoje? Ainda não? Já parou para pensar em quantas coisas nós podemos agradecer a Deus? Levantamos, estamos vivos, com saúde, com alegria, podemos falar, levantar as nossas mãos, caminhar. E se alguém que está me ouvindo aí estiver passando por algum momento de enfermidade, né, que todos nós somos passíveis disso, às vezes você está enfrentando um momento difícil, não está podendo fazer as coisas básicas do dia a dia, alegre o seu coração, a última palavra sempre é de Deus. Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, fazendo trabalho voluntário no Hospital do Câncer, né? Nem sempre a gente consegue definir aonde nós estaremos, ou a gente às vezes está vivendo uma situação que a gente não gostaria, mas a gente pode definir o que nós vamos fazer nessa situação. Alguns decidem murmurar, outros decidem ser agradecidos em toda e qualquer situação. E vem aí a palavra de Deus dizendo que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, crendo assim, vamos viver esse dia com muita alegria e gratidão, adorando aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. 12h com 2 minutinhos, o almoço com a palavra de hoje. Tá bonito, viu? Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Danilo de Lourenço, pastor da Assembleia de Deus e também é legendário. Boa tarde, pastor, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor, tudo bem? Uma alegria para nós estarmos aqui, uma honra também
Que bênção. Nesse programa. Agradecendo já ao senhor por ter aí aberto mão do feriado para estar com a gente hoje aqui. Daqui a pouco, o pastor Danilo Lourenço vai ser o instrumento de Deus que vai compartilhar a palavra aos nossos corações. E eu tenho certeza que Deus falará conosco poderosamente. Vocês já estão sabendo, a gente está falando direto aqui, né? Vocês já estão ouvindo pela Maravilha. É interessante, né? A cor do Legendários é laranja, a cor também base aqui da Maravilha é laranja também. E nós estamos falando constantemente sobre o TOP, o evento que vai acontecer na próxima semana, dia 30 de abril, 1 de maio, que é feriado, 2 e 3, né? Terminando no domingo, dia 3, às 14 horas. Esse movimento global dos Legendários já impactou mais de 200 mil homens pelo globo terrestre e ele vai ser realizado nesse período que nós mencionamos. A cada passo, os homens vão ser desafiados a desenvolverem seus valores como responsabilidade emocional e espiritual, pai mais presente, fortalecer o casamento e os laços familiares. Cada vivência na montanha é estruturada para gerar uma mudança em seus participantes. Então, se você quer saber maiores informações, vou te dar o primeiro contato. No Instagram, vai lá em Legendários Uberlândia Arrocha. Legendários Uberlândia Arrocha no Instagram. Por ali, pelo direct, você já vai ter as informações e tem ali também um contato para você clicar e falar diretamente no WhatsApp. Agora, você quer participar, meu irmão, do Legendários, não tem recursos, tem uma bênção de Deus aí. O Legendários doou para a Rádio Maravilha, em parceria com a Maravilha, uma inscrição. E se você for contemplado, você vai na faixa. Olha que bênção. Viver uma experiência sobrenatural como essa e ainda no 0800 gratuitamente. É muito simples, você só precisa seguir o perfil Legendários Uberlândia Arrocha, segue o perfil da Uberlândia 89 Maravilha e lá no nosso perfil do Instagram Uberlândia 89 Maravilha tem um post dos Legendários. Você vai clicar e vai marcar 3 amigos, eu vou te dar uma dica. Cada 3 amigos que você marcar no post, você aumenta a sua chance de ganhar. Cada 3 amigos, o seu nome é colocado na lista que vai ser sorteada nessa quinta-feira agora. Tá chegando dia 23. Nós vamos sortear uma inscrição gratuita para participar do Legendários. Maiores informações é no WhatsApp mais conhecido da cidade. 997658989, DDD é 34, é aqui de Uberlândia, 997658989. Simbora com a gente. Vamos subir na montanha, tenho certeza que Deus te abençoará poderosamente. Comigo hoje no apoio técnico está aqui o de sempre, Júlio Neném, locutor, operador, o homem é cameraman, o cara é de tudo, viu? E a Caliane também, né? A Caliane, inclusive, se ofereceu para trabalhar hoje, falou, eu quero ir, né? Eu quero estar com meus parceiros lá. Vai ficar até a noite. Deus abençoe a Caliane, Deus abençoe Júlio. Essa é a Maravilha Uberlândia, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu, presente dado por Deus através do nosso irmão Eduardo Cunha, que entendeu que poderia haver uma rádio aberta a todas as igrejas tocando o som do céu. 12 horas com 6 minutos, minha amiga missionária Josiane, esposa do pastor Everton, vem cantando pra gente e na sequência Deus falará conosco através da sua santa palavra. Almoce com a palavra é o lugar onde Deus vai visitar o seu coração nesse dia. Entrega tudo e confia. Estou trabalhando noite e dia. Dentro do teu quarto, joelhos dobrados, temos um segredo. Com perseverança, guarde a tua fé, combata os teus medos. No quarto de guerra, só eu e você. Você vai falando, eu vou escutando. Você fica calado, eu começo a falar. Você vai chorando, eu vou enxugando todo o seu pranto pra você se acalmar. Bem baixinho vou falando em teu ouvido. Cada detalhe vai descendo ao coração. Continuo sussurrando bem baixinho. Confie em mim. Sou teu Deus, eu estou na direção. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti. Vai lá, Jesus, pode fazer a tua vontade e o teu querer. Vai lá, Jesus, enquanto eu fico aqui, a porta do quarto fechada, joelhos dobrados, confiando em ti.
Maravilha FM, Josiane, vai lá Jesus, 89.7, diretamente aqui dos nossos estúdios de Uberlândia. Querido, querida, quem gosta de comer uma pizza daquela deliciosa? Alphaville Pizzaria é a melhor indicação, tá bom? Se você quiser saborear uma pizza realmente de qualidade, é na Alphaville Pizzaria. Entra agora no nosso perfil aí no Instagram, é Uberlândia89 Maravilha. Vai lá no post que tem uma pizza maravilhosa. Faz o que tá escrito lá, marca 3 amigos, segue o perfil da Alphaville, _Pizzaria, _UDI, e você vai estar concorrendo na próxima sexta-feira a uma pizza. Pode até escolher calabresa, portuguesa ou marguerita. Se quiser metade de cada também tá tudo certo, viu? A Alphaville Pizzaria fica na Avenida Floriano Peixoto, 5.237, bem ali no Alto Moarama 2, tá bom? Bem no comecinho da Floriano, 5.237, naquele shopping que tem ali. E você vai ser muito bem atendido se quiser comer no local ou então fazer pedidos. Para fazer pedidos, tem o WhatsApp da Alphaville Pizzaria, que é 3305-4440. 3305-4440. Fácil demais, né, gente? 3305-4440. Pede a sua pizza por lá, vai ser uma alegria dos nossos irmãos poderem te atender. Se quiser ganhar uma pizza, concorrendo, você pode seguir o que está aí no nosso post no Uberlândia 89 Maravilha. Um abraço para todos os irmãos aí da Alphaville Pizzaria, UDI. Um abraço ao nosso querido João Júnior, que também é legendário. É um dos incentivadores desse movimento. Deus abençoe, João. Estamos te esperando aqui de volta, hein? O João só veio aqui no dia que os legendários veio tudo aqui, aí ele veio também, né? Estamos esperando você aqui. Por falar em João Júnior, também é uma indicação dele. Amanhã nós temos o Entre Nós aqui no Almoço com a Palavra. É aquele programa voltado para o entendimento, né? Entender para transformar, entendimento a respeito de condutas que podem te abençoar na família, no trabalho e em vários lugares. Então amanhã a Kelly Omara Dias, psicóloga, ela é pedagoga, também terapeuta familiar, vai estar com a gente aqui respondendo as suas dúvidas. Já pode mandar perguntas para cá, já tem bastante, mas mande a sua. A sua dúvida é única e muito importante. É 997658989. Amanhã, a partir do meio-dia, no Almoço com a Palavra, o Entre Nós. Entender para transformar. Ontem recebemos aqui o pastor Ederson Borges, apóstolo Ederson Borges ali do Orvalho Santo. Foi bênção demais. Depois várias pessoas mandaram mensagem pra gente. Deus abençoe os nossos irmãos aí. Ele está convidado a voltar aqui. Foi bênção demais a palavra dele. Com a gente hoje o pastor Danilo de Lorenzo. Ele tem uma grande trajetória ministerial. A gente estava em off compartilhando algumas experiências dele aqui. E fica com a gente, porque além da palavra, depois nós vamos fazer um bate-papo com ele. Vale a pena você ouvir as histórias do que esse homem já viveu na presença de Deus. Vai abençoar muito a sua vida, pode ter certeza. Pastor, fique à vontade, pastor Danilo, para compartilhar a palavra de Deus e que Deus possa usá-lo poderosamente em nome de Jesus. Boa tarde, pastor César, também o Júlio que está aqui conosco e todos os ouvintes da rádio. Eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, um texto conhecido, onde, lendo aqui, vocês vão estar se lembrando dele, onde há um episódio em que alguém pergunta para Jesus sobre o que era necessário para entrar no reino de Deus. O verso 1 do capítulo 3 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse texto. Muitas vezes nós estamos com várias pessoas que se intitulam cristãos, são pessoas que por tradição frequentam igrejas cristãs,
mas talvez nunca tiveram um ensinamento de o que é realmente servir a Deus. De que maneira eu posso servir a Deus agradando a Ele. E o Senhor colocou esse texto no meu coração. O Senhor colocou esse texto no meu coração justamente para que nós possamos meditar um pouco sobre este comportamento humano, como nós devemos nos comportar diante do Senhor. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E ele faz menção: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos compreender que o nascer do Espírito e o nascer da água é algo que a palavra do Senhor é que pode nos transformar, que pode realmente nos dar essa condição de ser uma nova criatura, de estarmos vivendo uma novidade de vida, liberando o velho homem, o homem com a corrupção da carne, para que ele seja sepultado com Cristo, como ele foi crucificado na cruz, e nascendo em novidade de vida, como Cristo ressuscitou dentre os mortos. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 5 e 7, é interessante como o Novo Testamento ele tem um sincronismo da palavra muito forte, né? Lá diz assim: 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. O Pai, a palavra e o Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a palavra. E lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, ele fala que a santificação e a purificação vêm pela lavagem, pela água, que é a palavra. Então, nós precisamos ser lavados pela palavra, que é o próprio Jesus. E quando nós vemos Jesus falando com a samaritana no capítulo 4 do Evangelho de João, ele fala: da água que eu te der, da água que você me der, vou voltar a ter sede, mas da água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque de dentro de você vai jorrar uma fonte de água viva para a vida eterna. De que maneira essa fonte estaria jorrando de dentro para fora de uma pessoa? A palavra do Senhor, que é o próprio Jesus, estaria inserida dentro dos seus sentimentos, do seu coração, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, e você passa a viver essa palavra não de uma forma de sacrifício, de uma forma obrigatória, mas voluntariamente pelo amor que o Senhor derrama dos nossos corações. A partir do momento em que você entende que o Senhor te ama ao ponto que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, e que ninguém tem maior amor do que esse, e você passa a compreender que você precisa também retribuir esse amor e precisa amá-lo, você vai passar a desenvolver esse amor. E eu falo muito, pastor César, que as pessoas confundem amor com paixão, né? Nós, quando aceitamos Jesus, choramos, fomos lá na frente, porque nós ficamos apaixonados pelo Senhor. Mas o amor é uma decisão. O amor não é só um sentimento. Você precisa decidir amar. Você tem que querer amar. Estou casado há 35 anos. Somando namoro, noivado e casamento, vou para 40 anos junto com a minha esposa. Passamos muitas situações difíceis, mas a maior parte de alegria. Mas nós decidimos ao longo do tempo amar um ao outro. É uma decisão. Assim como o perdão também é uma decisão. Eu já vi pessoas falarem assim: não estou sentindo de Deus ainda de perdoar A ou B. Não é um sentimento, é uma decisão. É você querer trocar essa falta de perdão por amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. A palavra do Senhor ela nos mostra que toda a palavra se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Como nós podemos amar ao próximo se nós não decidirmos isso, tomarmos uma posição? Então, quando Nicodemos pergunta para Jesus, ele queria entender o que eu tenho que fazer. Ele já era um fariseu, era um homem que ministrava no templo, mas ele não tinha conhecimento de como era estar realmente próximo. Ele era um homem que, pela tradição da sua casa,
da sua tribo, ele frequentava a igreja e talvez até estava numa posição eclesiástica ali, ministrando sobre um povo, porém, somente com a letra, sem o Espírito. E o texto fala então nascer da água e do Espírito. Nascer da água é você conhecer a palavra, ser lavado por ela, é você ser santificado por ela, é você estar na presença de Deus buscando obedecê-lo. No capítulo 22 de Gênesis, o Senhor fala para Abraão para subir no monte e sacrificar o seu filho Isaque. E o Senhor queria provar a obediência, o amor de Abraão por ele. Até que ponto iria este amor? De que forma Abraão iria comprovar que ele realmente amava ao Senhor acima de todas as coisas? E nós precisamos, sim, ter uma mudança de vida, de maneira que o Senhor se agrade de nós. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não há como eu ser um cristão e ter uma vida desregrada. Então o Senhor diz, nascer da água e do Espírito. Nascer da água é passar por este processo de santificação, através desta palavra. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, fala assim, que a palavra da cruz, que é a Bíblia, é loucura para aqueles que estão perecendo espiritualmente, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, pastor Carlos, é muito bom nós estarmos sempre meditando na palavra, sempre buscando o conhecimento da palavra, para que nós possamos realmente ter essa transformação de dentro para fora. E após essa transformação, o Senhor então fala, nascer do Espírito, que é após a sua renovação de vida através da palavra, o Espírito Santo vai passar a trabalhar na sua vida de uma forma poderosa. Ele vai passar a transformar você de dentro para fora. Ele vai te direcionar naquilo que é certo, naquilo que é errado. Haverá um direcionamento do Senhor diretamente na sua vida. E não mais você sozinho tomando decisões, mas o Senhor vai estar te ajudando nas suas decisões. Os dons espirituais serão derramados sobre a sua vida. Então, pastor Carlos, é algo assim extraordinário. Glória a Deus. É estar na presença de Deus. Eu não nasci no lar evangélico. Eu cresci em igrejas que seguiam tradições de homens. Mas um dia eu conheci o Senhor. E conheci o Senhor numa situação bem difícil, porque eu estava partindo para tentar suicídio. E quando alguém vinha me falar da palavra, eu fugia. Porque a própria palavra fala que as trevas não se achegam para a luz, para que as suas más obras não sejam reveladas. E eu tinha uma vida desregrada. E quando eu encontrei o Senhor, houve essa transformação na minha vida e nós estamos em constante aperfeiçoamento diante de Deus. Eu creio que nenhum homem estará na estatura do Senhor, como diz a palavra, mas nós precisamos caminhar em direção a Cristo, meditando na sua palavra, buscando o conhecimento, essa conexão, para estarmos cada vez mais próximos dele. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos ouvintes, a vida do senhor, pastor Carlos, do Júlio também. Eu quero agradecer essa oportunidade de ministrar essa palavra. Que benção, pastor Danilo. Aproveitar o senhor para orar pela nossa audiência. Muita gente que nos acompanha agora e sempre tira um tempinho nessa hora do almoço para orar com a gente. Fica à vontade. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa tarde. Quero pedir uma bênção especial sobre este programa, sobre o pastor Carlos, sobre o Júlio que está aqui, sobre todos aqueles que trabalham aqui na rádio e sobre todos os ouvintes que estão sendo alcançados agora. Pai, onde quer que eles estejam, que o Senhor possa enviar anjos com espada de fogo, ministrando sobre a vida deles, livrando eles de todo o mal. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, através da tua palavra, possa quebrantar os corações dia após dia, trazer as pessoas que não estão indo para a tua casa, para que elas possam sentir o desejo de estarem congregando em uma igreja para ouvir a tua palavra, pois a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra maravilhosa que transforma, que regenera, que restaura e que derrama o verdadeiro amor sobre o coração de cada um. Pai, eu quero te louvar, Senhor, nessa tarde, pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo a tua palavra. Eu quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. Glória a Deus, que assim seja. Amém. Amém.
Amém, querido, querida que está orando conosco. Deus abençoe vocês poderosamente. Pastor Danilo, o senhor ministrando a palavra aqui, me trouxe uma reflexão, né? Às vezes tem pessoas que quando escutam a gente falando a respeito de uma nova vida em Deus e tudo que isso que engloba ter uma nova vida em Deus, pensa muitas vezes que o evangelho é um monte de proibições, né? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode ir até aqui, não pode passar daqui. E o evangelho é muito mais do que isso. Quando a gente ouve Jesus dizendo, eu não vim revogar a lei nem os profetas, né? Mas eu vim para aperfeiçoar. E ele cita algumas coisas relacionadas à lei, só que de um ponto de vista mais profundo. Quando ele diz, por exemplo, na lei está escrito, não adulterarás. Porém, eu vos digo, se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura, em seu coração ele já adulterou. Porque o que Jesus estava tratando não era da proibição do adultério, não era só o fato de não poder fazer, é porque você faz o que você faz. E talvez essa seja, né, a grande razão, ou a grande questão que as pessoas precisam entender, que o evangelho, quando eu me encontro com Deus, quando eu sofro essa limpeza pelo poder da palavra, não é que eu estou sendo proibido de um monte de coisa e agora eu vou me adequar a essas normas para poder viver. Deus começa a trabalhar nas raízes do porquê eu faço o que eu faço. Exatamente. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que nós cometíamos pecado, como você mesmo citou, o adultério, a embriaguez? Porque, na verdade, nós estávamos buscando para nós um preenchimento de um vazio que existia dentro do nosso coração, da nossa alma. E quando nós conhecemos a Cristo, essa proibição ela não existe, existe sim um amor verdadeiro. E você não quer magoar quem você ama. E a partir do momento que você entende o que é amar a Deus, você não quer fazer as coisas que podem magoá-lo, que podem afastar o Espírito Santo da sua vida. Sim. Você faz isso por amor e não por uma regra ou uma proibição. É voluntariamente. Glória a Deus. Eu vejo, eu sempre cito às vezes na igreja, um pai que tem 2 filhos e um é desobediente e o outro é obediente. A quem você quer agradar? A quem você quer abençoar? Ao obediente. O desobediente, você quer dar uma chineladinha nele, né? Para corrigir, não é verdade? Então, por que nós, muitas vezes, buscamos a Deus, né? Você ouvinte que está me ouvindo aqui agora, mas anda com uma vida de desobediência ao Senhor e você quer ser abençoado? É como um filho desobediente. E o Senhor fala, eu disciplino todos quanto eu amo. Né? E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, busque a verdade, busque conhecer este caminho, porque ele vai realmente derramar sobre o coração do homem, da mulher, o verdadeiro amor que vai fazer você viver realmente uma alegria plena. Glória a Deus. Pastor Lúcio da Quinta Presbiteriana, quando esteve aqui, ele inclusive contou um relato de algo que aconteceu com ele, que é interessante, né? Ele disse que uma pessoa falou para ele, né, que não acreditava na Bíblia, não acreditava na palavra de Deus, e o pastor Lúcio perguntou, né, quantas vezes que você já leu? Ele disse, nenhuma. Ele falou, então se você acreditar sem ler, você seria até mais crente do que eu, né? Porque eu precisei ler, perguntar, questionar, para eu poder acreditar como eu acredito hoje, né? Então, quantas coisas na vida que a gente realmente não vive a experiência, porque não se permite viver, né? Às vezes eu acho que é uma coisa e não é aquilo. Com relação aos legendários, a gente vai falar daqui um pouquinho, você vai poder contar a sua experiência, mas a maioria de nós, né? Eu nunca fui, pretendo ir agora, se Deus quiser, né? Dia 30, né? Vamos ver lá. Aí a gente fica, às vezes tem uma visão, alguém disse isso, alguém falou aquilo, e não sei o quê, e não tem a visão. Acho que a gente só pode realmente dizer algo a respeito de alguma coisa quando tem essa experiência. O senhor já nasceu dentro de um berço cristão? Acho que não, né? O senhor falou na sua pregação que... Eu nasci num berço cristão, mas numa igreja que seguiam tradições humanas, né? Sim. E, na verdade, eu não conhecia Deus. Sim. O senhor só seguia... Eu seguia a tradição. As liturgias ali, assim, as tudo. liturgias, as tradições Certo. que meus pais aprenderam, os meus Foram avós, passando e para assim outro. por diante. Né? E com muitos erros que confrontavam a Bíblia, né? E interessante que você falou, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a dizer, olha, está errado. Né? O que a igreja que eu estou está fazendo está errado. E eu comecei a questionar. E no momento em que o Senhor me chamou para um encontro com Ele, né, eu passei a me dedicar à leitura da palavra
E eu digo para você que eu alcancei uma bênção muito grande. Os meus pais estão com 83 anos agora. Olha, Há um ano e meio atrás, eles entregaram a vida para Jesus. Aleluia. Né? São leitores da Bíblia agora, já foram batizados nas águas. Glória a Deus. Né? E a minha irmã, também agora recente, também aceitou Jesus. Nós oramos muitos anos por essas conversões. Meu né? Deus. E é extraordinário, porque a conversão deles não foi por persuasão humana, mas foi ministrando a palavra. Inclusive, eu ministrava a palavra na própria Bíblia do meu pai e da minha mãe sobre eles. E eles vendo que na palavra deles havia uma necessidade de mudança. Olha. E meu pai fez até uma colocação interessante. Foi, pai, esses textos que nós lemos, qual a conclusão que o senhor chega? E ele disse, nós ficamos cegos durante muitos anos da nossa vida seguindo tradições. E agora eles encontraram Jesus. E isso não tem alegria maior para um filho, né? Nossa Deus, ver que essa bênção. conversão. Já é um presente, né, eles estarem vivos até hoje com saúde e tudo. E agora, que bênção, né, poderem fazer esse reconhecimento. E com certeza não é só por aquilo que o senhor pregou, mas principalmente por aquilo que eles veem na sua vida também, que o senhor é uma carta viva, né, escrita por Jesus. A minha mãe fala isso, vivendo perto de mim, porque quando eu sou militar do Exército, sou oficial do Exército, viajava sempre, morando longe, eles não tinham essa visão de como eu era. E agora não tinha convivência. não tinha essa convivência. Às vezes um feriado, um período pequeno de férias que eu tirava, que eu tinha que dividir entre sogro e sogra, meu pai e minha mãe. Mas agora, convivendo perto, eles viram realmente a minha vida, que é um livro aberto. Sim. E viram realmente que o Senhor transformou minha vida. Olha, que maravilha. Poderosamente. Tem 6 anos que eles moram à frente da minha casa. Olha. E eu tenho essa benção de poder almoçar É com um eles, presente, hein? Glória a Deus, é um presente. O senhor é casado há 35 anos, o senhor falou? Como é que chama a esposa? Minha esposa chama Leia. Oi, Maléia, obrigado por ter liberado ele para vir, viu? Quando eu recebi o convite, eu falei, deixa eu perguntar para ela se eu Se eu quero ir. ir. Se ela falar que eu quero ir, eu vou. É desse jeito que funciona, né? Deixa eu saber dela se eu quero ir. Feriado, almoço com a família, bem na hora do almoço. Glória a Deus, obrigado, viu, irmã Leia. E o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhas. 2 filhas. Elas já casaram. Né? Olha aí. Em casa agora tá só eu e a patroa. Aí pronto, né? Olha aí que bênção, né? E o senhor é pastor também? Tem quantos anos que o senhor está no pastoreio já? Eu vou inteirar 21 anos que eu sou pastor. 21 anos. Mas eu dirijo igreja já há 26 anos. Eu tô com 28 na fé. Glória a Deus. E Mas com 2 anos o senhor já começou a liderar? eu morava na cidade de Cáceres, Mato Grosso, e eu estava na Presbiteriana do Brasil nessa época. Olha! Né? E o pastor Pedro, que eu amo muito, ele precisava de um obreiro, né, para dirigir numa congregação num bairro que era muito violento, e nenhum dos obreiros queria ir para lá porque era realmente violento. E ele me fez um convite se eu queria dirigir. Eu falei, não sei nem como é que é dirigir. Ele falou, eu vou te ensinar. E foi a primeira igreja que eu e minha esposa dirigimos. Olha! Em 1999, né, até o ano de 2000. Bem novinho na fé e já... Novinho. Apanhei bastante. Mas o senhor deu graça. O que eu fiquei impressionado, irmãos, é porque ele tirou aqui o boné e não perdeu o cabelo. É pastor e não ficou careca, né? Isso é um milagre. Olha aqui, olha o tanto de cabelo do homem, não tem cabelo branco, nem, nunca pintou, né, Júlio? Eu tenho uma descendência indígena na minha família, né? Os índios Bororó, no norte do Mato Grosso. Certo. Vem do lado da minha mãe, a tataravó da minha mãe, né? Inclusive até as igrejas que eu sempre visito, o pessoal pergunta, você tinge o cabelo, você depila? Eu não tenho cabelo no braço, né? Por essas questões aí de tradição indígena. Mas teve um lado que foi ruim. Foi uma catarata que eu tive nos meus olhos aos 40 e poucos anos de idade, porque é também uma genética da tribo. É da genética da tribo. Mas aí eu já fiz a cirurgia, graças a Deus, hoje eu estou bem. Né? Que bênção. Estou indo para os meus 57 anos agora. E não parece, né, gente? Olha só. E tem alguma comida indígena que o senhor come ou não? Não. É só descendência mesmo. Só descendência mesmo. Que maravilha, né? Querido, e aí com 27, né, anos mais ou menos aí já de estrada na fé, pastoreando e tudo, o senhor ouviu falar dos legendários? Foi antes? Como é que foi essa história do senhor com legendários? Sim, eu estou há quase 30 na fé, né? 30 na fé. 27 dirigindo igreja. Certo.
Mas o Legendário surgiu, quando o movimento surgiu, ele surgiu em 2015, né? Sim. Na Guatemala. Uhum. E o fundador, o propósito dele era tirar. A Guatemala é um país que é muito dominado pelo tráfico de drogas, sempre foi. Ele queria tirar alguns companheiros dele, amigos dele, parentes dele da droga, e ele levou eles para um retiro espiritual. Né? E nesse retiro espiritual houve transformação daqueles homens. E aí pediram para fazer uma outra edição e alguns visitantes estavam lá, participaram de outros países. E aí começou a surgir um anseio de levar este projeto para outros países. Né? Hoje o Legendário está em mais de 26 países no mundo. Você mesmo mencionou no começo aqui, são mais de 200 mil legendários no mundo inteiro. Né? Quando você sobe a montanha e você se torna legendário, você recebe um número. Né? Então, todos nós temos um número específico, um número mundial. Né? Esse é o meu número, 143.915. E interessante é que em Uberlândia, nós já temos mais de 1.000 homens que já subiram a montanha e são legendários aqui em Uberlândia. Meu Deus, hein? Uberlândia é uma cidade privilegiada. Né? Eu subi a montanha a primeira vez no Paraguai. E o Paraguai está agora fazendo um evento para tentar chegar a 1.000 homens no Paraguai. Né? E Uberlândia sozinho já ultrapassou os 1.000. Né? Então, o propósito do Legendário, quando eu comecei a analisar, eu vi que muitas pessoas falavam bem e eu comecei a me aprofundar nisso, e algumas pessoas falavam mal. Mas como você falou aqui há pouco, pastor Carlos, como eu posso falar mal de uma coisa que eu não conheço? Não é verdade? Inclusive, Júlio, nós estávamos falando do Exército há pouco, eu sempre me preocupei em saber o que é que se passa naquele lugar. Eu comandei um destacamento na fronteira do Brasil com a Bolívia, e quando eu cheguei lá, tinha 6 postos de guarda, e era bem pesado para os soldados. E eles vieram pedir para mim para diminuir os postos de guarda. Sabe o que eu fiz? Eu tirei serviço em todos os postos de guarda como soldado. Eu era o comandante do destacamento. Para sentir como era realmente ali, para ver como é que era. E eu realmente vi que havia 3 postos sem necessidade. Eu diminuí 3 postos, mas sentindo realmente o que está ali. Olha. E eu resolvi subir a montanha, como nós usamos o termo no Legendário, num propósito espiritual. Né? Muita gente pensa, eu vou para lá para carregar mochila, ficar andando no meio do mato. Muita gente fala assim, né? Eu não preciso subir a montanha para encontrar a Deus. É verdade. Não precisa subir a montanha para encontrar Deus. Mas é um retiro espiritual, onde tem muita oração depositada em cima. Há consagrações daqueles que vão estar lá trabalhando. Nós não usamos o termo instrutor, nós usamos o termo aqueles servidores. Nós vamos servir a Deus na montanha. Eu estou agora subindo pela 4ª vez, pela 5ª vez, na verdade, servindo na montanha, né? Vou te ver lá, né? Vamos lá. Vou ver o Júlio também, se Deus quiser. Vamos arrastar o Júlio para lá. E quando eu fui para subir, eu fui com esse propósito. Eu falei, olha, para mim não importa o físico e nem o psicológico, importa, eu estou indo buscar o espiritual. E foi transformador. Eu chorei muito, senti muita presença de Deus. E olha que eu já participei de muitos encontros com Deus, até em outras denominações de pastores amigos meus. Mas lá foi algo assim extraordinário e transformador. E todos os tops que eu subo para servir, eu choro muito na presença de Deus. Eu sinto como se as minhas forças fossem sendo renovadas a cada um deles que eu estou ali. E é algo transformador. A minha opinião é que todo homem tem que subir a montanha. Porque a montanha não é a montanha de mato, capim e terra. A montanha é algo espiritual. Subir a montanha é você ultrapassar as barreiras que estão te prendendo, que não deixam você ser uma pessoa melhor, não deixam você ser um marido melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor. Então, o termo subir a montanha significa alcançar mais de Deus ali num encontro onde você vai estar afastado do seu dia a dia. E a maior dificuldade que eu vejo hoje nos homens de ir para um top dos legendários é não querer deixar a zona de conforto. Porque sair da zona de conforto, em qualquer situação que seja, o próprio nome fala, é desconfortável. Né? E o homem, ele busca o conforto. Verdade. Né? A gente busca o conforto, a paz no dia a dia. Mas o confronto com a palavra no top é algo assim transformador, é algo sobrenatural de Deus mesmo.
e você vê Deus fazer coisas extraordinárias. Né? Sim. Eu queria rapidamente citar para Fica à você aqui. vontade. Num dos tops que eu servi, no segundo dia, né, são 72 horas em 4 dias. Começa na quinta, meio-dia, e termina no domingo, meio-dia, aproximadamente. Certo. Então, de quinta para sexta, para sábado para domingo, dá 72 horas. Mas nós nos referimos como D1, D2, D3 e D4. No D2, num top que eu subi, servindo, nesse segundo dia, um moço pediu para dar um testemunho. Ele estava chorando muito, com o rosto no chão, e um dos coordenadores foi lá para ouvi-lo, e ele relatou algo que precisava transmitir para aqueles que estavam ali. E ele falou: olha, eu entrei aqui como ateu. Eu não acreditava na existência de Deus. Eu vim aqui para ver o que é que ia se falar aqui, e que Deus era esse que o pessoal estava vindo para cá, e que eu sempre neguei. Ele falou: eu entreguei minha vida para Jesus hoje. Olha. E ele relatou algo extraordinário. Ele falou: estou há 3 meses fazendo um plano para matar o meu pai e minha mãe para herdar o patrimônio deles. Meu Deus. E eu quero sair daqui e dizer para os meus pais que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu quero estar com eles na igreja, e eu quero mostrar o plano que eu fiz para matá-los e pedir perdão para eles. Meu Deus. Pois Cristo transformou a minha vida. E você vê muitos homens sendo transformados, casamentos que estavam para acabar. Eu vi muito nesses tops todos que eu já estive presente, homens que foram para lá como se fosse a última chance de restaurar o seu casamento, e saem de lá, os seus casamentos são transformados, a família é transformada, porque o top ele não trata só da transformação do legendário, daquele que vai subir a montanha. Ele sobe como senderista, como caminhante, e se forma legendário. Mas quando ele sai de lá, a transformação ela abrange a família, o convívio com os filhos, o convívio com a esposa, com a família de maneira geral. E todos veem a transformação dessa pessoa após ela sair de lá. Glória a Deus. Então, eu quero deixar aqui esse convite, todos aqueles que puderem subir a montanha, dia 30 agora, de abril, que é quinta-feira, dia 1º é feriado, sexta-feira, né? 2 e 3, sábado e domingo, vai emendar ali no feriado. Né? Nós temos o top aqui de Uberlândia, o top 1578, né? Uma numeração mundial também. E eu convido você, faça esse sacrifício, suba, você vai ser abençoado, com certeza, e você vai sair de lá transformado. Glória a Deus. O senhor estava falando aí de zona de conforto, né? Realmente, eu estava tomando banho lá no chuveiro quente, pensando, rapaz, esse legendário lá, será que vai ter água quente, né? Claro que não, né? Vou te falar, lá tem, só pergunta, lá tem banheiro? Né? Tem banheiro. Né? Existe um pensamento sobre o que é banheiro, né? O europeu tem um tipo de banheiro para o europeu, né? O brasileiro tem um outro tipo, para o índio tem um outro tipo, né? Cada um e para o legendário também tem um tem banheiro, um banheiro lá, né, cara? Mas é interessante, porque o senhor vem aí da escola militar e tudo, né? Já tem um preparo, já sabe. Mas o irmão que está nos ouvindo aí, que às vezes fala, meu Deus, mas não vai ser, né, muito desafiador, tô fora de forma. É tranquilo. Não, é tranquilo. O primeiro dia, o segundo dia ali, a intenção é realmente fazer com que você tenha um quebrantamento de coração. Essa caminhada que a gente faz ali com a mochila, eu falo para você, é interessante, tudo dentro do legendário tem um propósito espiritual. Tudo. A mochila tem um propósito espiritual, a caminhada tem um propósito espiritual, tudo. O banho, você vai tomar banho lá. O banho tem propósito espiritual. Tudo. Não há nada feito no top que não seja voltado para o espiritual. E essa caminhada, ela tem um propósito muito bom. Eu não posso estar falando aqui o que vai acontecer lá, porque o que acontece na montanha fica na montanha. A gente não pode dar o spoiler. Mas as pessoas que não têm o hábito de trabalhar junto com a própria família, ela vai adquirir este hábito lá de trabalhar, de pensar na família, Deus e depois a família em segundo plano ali. Muitos homens que são individualistas, que às vezes não dão nem satisfação para a esposa, para os filhos do que faz, ele vai refletir muito sobre isso lá. Homens que não dão atenção para os filhos, não dão atenção para a esposa, ele vai passar por esse processo lá. E o esforço físico, ele é pequeno, perto do que você vai ganhar lá. Existe um esforço? Existe, mas eu vou dizer, já subiram homens que não tinham as pernas, sofreram um acidente. Eu vi o relato de uma pessoa com deficiência visual. Sim, aqui em Uberlândia, o Marcelo
Montanha, ele faz parte da diretoria da OAB dos deficientes físicos aqui. Ele é totalmente sem a visão de um olho e o outro ele enxerga muito pouco. Ele foi. Olha. E ele passou pelo Glória a processo. Deus, hein? Né? Nós já vimos homens subir em cadeira de roda. Então, não é nada assim que alguém fale. Alguns falam para mim, eu tenho uma artrite, eu tenho o menisco esmagado no joelho, eu tenho lordose, escoliose. Pode ir, que você vai passar e você vai ser transformado. E o mais interessante, pastor Carlos, é que existe muita oração em cima. Glória a Deus. E ontem mesmo eu ouvi um testemunho de um legendário que orou por um aluno que estava lá, um senderista, que estava passando mal e ele estava com um problema de pressão, orou no primeiro dia, ele estava sentindo a pressão alterada e ele não sentiu mais nada no decorrer dos demais dias. Porque nós jejuamos e consagramos muito, vários dias, 30, 40 dias antes de um top desse acontecer, orando para que Deus possa trabalhar poderosamente. E eu mesmo tive uma experiência dessa num top que eu subi, onde tinha um legendário junto comigo, ele estava recém-operado da coluna, e ele falou para mim assim, eu estou com uma dor muito grande na coluna, não sei se eu vou continuar. E eu abracei ele chama Lincoln. Eu abracei ele e falei, Lincoln, você crê no poder da oração? Ele falou, creio. E eu abracei ele e falei, então ora comigo. Eu orei pela coluna dele, isso era no D1. E quando chegou no D4, ele falou para mim assim, agora que eu estou lembrando da minha coluna. Depois daquela oração, e nós fomos conversando e seguimos no top, eu não senti mais nada da minha coluna. E glorificamos a Deus pelo poder da oração. Que nós só somos instrumentos, mas é o Senhor que vai agir poderosamente na vida de cada um. Amém, glória a Deus. Verdade, que maravilha, né? Ontem eu estava até conversando com um amigo nosso em comum, meio do Júlio, né? E falando para ele que eu vou convidando ele para ir, ele falou, Carlos, eu não aceito essa ideia de eu ter que subir numa montanha para aprender a virar homem. Eu já sou homem. Falei, olha, eu acho que você entendeu errado o conceito. Não é isso, né? Muita gente fala, eu não preciso subir a montanha para virar homem. Então, não é isso. Mas, na verdade, o legendário, ele traz vamos dizer assim, um ensinamento de como você realmente tem que se comportar em relação ao papel do homem como o protetor, o provedor, aquele que cuida da sua casa de uma maneira correta. Hoje, você vê a quantidade de divórcios que estão acontecendo aí, porque o homem não exerce o seu papel corretamente, não entende, talvez porque não foi ensinado, né? E a culpa é da nossa geração, porque nós fomos muito ensinados, muita responsabilidade em cima de nós, e muitos da nossa geração resolveram fazer o seguinte, olha, meu filho não vai sofrer como eu sofri. E, na verdade, não era um sofrimento, eram pesos de responsabilidade que nos davam, que nos dava consciência da responsabilidade de um homem chefiando uma casa, né? Então, na montanha, o homem vai aprender não por imposição, não por lei, não por força, nem por violência, mas é pelo mover do Espírito. Ele vai aprender a valorizar a sua esposa, os seus filhos, o seu papel como homem da casa, valorizar o papel da sua esposa. E isso é realmente transformador. Você não precisa subir a montanha para ser um homem verdadeiro, mas você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus para que a sua montanha seja transposta e você possa realmente exercer o papel de um homem digno de respeito, de caráter. E hoje eu falo até assim, se você não quer se aproximar mais de Deus, o legendário não é para você. Se você acha que você é perfeito, que não tem nada para mudar na sua vida, o legendário não é para você. Se você não gosta de ser confrontado nos seus defeitos para que você possa corrigi-los, não vá. O legendário não é para você. Porque há muitos homens que são orgulhosos e que não querem deixar o seu orgulho, os seus afazeres que deixam ele indigno diante de Deus, para que o seu próprio orgulho sustente tudo aquilo que ele faz de errado. Mas se você quer ter uma transformação verdadeira, você quer ter um encontro com Deus verdadeiro, você quer tirar as suas fraturas emocionais que você teve, ali é um princípio de algo transformador. E os legendários que hoje trabalham nos tops, eles trabalham com o propósito de proporcionar àquele que está subindo a montanha pela primeira vez um ambiente espiritual para que você possa desfrutar o caminho, né? A gente sempre usa o termo desfruta o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Quando a gente fala de desfruto do caminho, a pessoa fala assim, vou olhar a paisagem que está aqui. Não, é desfrutar de Jesus ali. Você vai ter um encontro com Ele e você vai caminhar na presença do Senhor. Glória a Deus. E as maiores informações, então, é no Instagram, no endereço aí, Legendários Uberlândia Rocha, né? Isso. E qual que é tem algum outro contato para os irmãos? Nós temos, além do Instagram, tem o Facebook também, que tem o mesmo segmento. Aí. Ele é Legendários Uberlândia Rocha, Isso, também no exatamente. Face. O nome do trek aqui, de Uberlândia, é A Rocha. A Rocha. Fazendo referência a Jesus Cristo. Né? Certo. Cada cidade tem um tema. Um tema. Um tema. O nosso aqui de Uberlândia é A Rocha. E nós temos aqui a direção geral do Top de Uberlândia, né? São homens de Deus, o Ézio, o Felipe, o David, o Arthur, que estão ali, fora os demais que estão na coordenação, na diretoria. São homens que, quando eu conheci, eu aprendi a amá-los pela a presença de Deus que há na vida deles. E todas as pessoas que se aproximam deles começam também a ter esse sentimento de aperfeiçoamento espiritual, né? O próprio Espírito Santo testifica conosco que somos filhos de Deus, não é verdade? A gente percebe neles esse compromisso mesmo em ajudar o outro a viver uma mudança e com o coração assim muito desprovido de qualquer coisa. O pessoal fala de ganho, de inscrição, não sei o quê. Olha, caminhei com eles esses dias agora, não percebi nada disso. Eu percebi o contrário, né? Muito doadores, abençoadores, tenta ajudar todo mundo a participar, né? O pastor Carlos, muita gente fala assim, o Top é uma franquia para ganhar dinheiro. Eu vou dizer para você, não dá dinheiro. Até eu digo para você que nos tops que já tiveram aqui em Uberlândia, em alguns deles deu prejuízo. Sim. Prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. O espiritual foi um ganho enorme. O David não gosta que fala, né? Mas aí teve um que foi 20 mil de prejuízo. Foi 20 mil de prejuízo. O pessoal fez uma vaquinha ali para poder ajudar ele lá a gente tava sentado aí, não, mas eu não gosto que comenta, não sei o quê. Falei, não, mas tem que falar, porque as pessoas não têm ideia disso, né? Ideia. As pessoas imaginam outras coisas. E o valor que se paga hoje é um valor que engloba muita coisa, engloba seguro, claro. engloba transporte, tem que ter ambulância lá, né? Ambulância. É um gasto muito grande. Né? E eu acho um preço muito justo porque não há esse interesse de ganho. Sim. E o interessante é que quando a gente começa a servir, como o Ézio está aí na frente do Top, o Felipe, o David, o Arthur, os demais, e a gente está aqui, você não quer deixar de servir. Você quer estar lá. Você quer ver as pessoas serem transformadas. Eu levei um parente meu por aproximação, vamos colocar assim. Não vou falar parente diretamente. Por aproximação é interessante, né? Um homem muito orgulhoso, que ele falou assim, eu tenho um preparo físico excelente, lá vai ser fichinha, e psicológico meu, nem nada minha bala, tal. E ele acreditava em Deus assim, sabia que Deus existia, mas não queria nada com Deus. No primeiro dia, eu vi ele várias vezes com o rosto no chão chorando. No segundo dia, eu procurava ele estava com o rosto no chão chorando. Ele voltou de lá um homem quebrantado e transformado. E o casamento dele estava indo pro ralo, estava indo embora. Estava acabando o casamento dele. Já com o segundo filho aí nascendo e já não tinha mais esperança. Ele voltou de lá, ele está um pai excelente, um esposo maravilhoso, porque houve realmente uma transformação na vida dele lá. Né? E eu insisti muito para ele ir. Ele falou, ele falou assim, eu que vou pôr pilha nos legendários, porque eu sou terrível, eu sou bom demais. Chegou lá, só chorava, né? Isso é muito bom. Assim, eu choro todo top, porque eu vejo homens chorando, sendo transformados, e eu choro também porque o Senhor me renova cada top que eu subo. Né? Glória a Deus, olha que maravilha. Pastor, vamos aproveitar nossos últimos minutinhos aqui. Sim. Onde que fica a Igreja do Senhor? É a Assembleia de Deus, no Jardim América? No Jardim América, na Avenida Anália Queiroz Rezende, número 2420. Olha aí que maravilha. Frente poliesportivo. Em frente poliesportivo do Jardim América. Isso. E os horários de culto, como é que é a programação da igreja? Na quarta-feira, 19h30, né? Um culto de ensino. Nós estamos numa campanha que chama de Volta à Vida. Glória a Deus. 7 semanas lá. No domingo nós temos Escola Bíblica Dominical às 8h30 da manhã e à noite nós temos nosso culto às 18 horas. Que bênção. O culto de Santa Ceia é no segundo sábado do mês, né, também às 18 horas. E toda segunda-feira nós temos lá um culto de oração, que começa às 19h30. Lá no Jardim América funciona uma escola de música, né? Nós temos uma orquestra, tem ensaio da orquestra quinta, sexta-feira. Então há muitas atividades lá. Eu estou lá, o pastor Álvaro Allen Sanches é o meu pastor presidente, né? Sim.
E eu digo para as congregações de Uberlândia, nós somos 93 congregações dentro de Uberlândia, eu falo, olha, o pastor da congregação lá é o pastor Álvaro, né? Eu sou representante dele naquele lugar, né? É um homem de Deus também, que eu respeito muito, admiro muito, um homem de muita oração, e eu glorifico a vida dele, né? A Deus pela vida dele, que tem buscado muitas almas na cidade de Uberlândia, tem sido transformado através da pregação da palavra. História muito grande. Um abraço aí, pastor Álvaro. E o estúdio aqui está aberto para receber, viu, pastor Álvaro? Para trazer uma palavra aqui e nos abençoar em nome de Jesus. Um abraço a todos os irmãos da Assembleia de Deus. Já esteve aqui com a gente alguns pastores do ministério e bênção demais, né? Todo mundo muito comprometido com o reino de Deus. Sim, uma última colocação Sim, aqui, pastor Carlos. O legendário é algo que uniu as igrejas. Sim. Você não vê igrejas brigando por causa de crente, mas pelo É contrário. engraçado porque lá tem presbiteriano, batista, quadrangular, da Imagine, Sal da Terra. Pois é, até o pastor Paulo Júnior, quando ele falou que iria, né, a gente ficou um pouco preocupado, porque ele já é bem idoso, né, e tem uma debilidade física ali, e o homem subiu mesmo. E a gente fala assim, olha, existe legendário, existe igreja sem legendário, mas não existe legendário sem igreja. Ele congrega em algum lugar. Ele tem que, inclusive o próprio grupo dos legendários, a comunidade, ela incentiva e chama a atenção daquele que não está congregando. Precisa congregar. Quando você volta de lá, você volta mais servo, você volta desejoso de servir ao Senhor. Sim. Você volta mais ativo na igreja. Eu tô levando meu pastor comigo, eu tô feliz, rapaz. Fui falar com ele, não, eu vou. Falei, então vamos nós dois, então. Você vai mesmo? Falei, vou. Olha que maravilha. Tem um companheiro, um amigo nosso, que congrega numa igreja que você conhece. Ele falou que ele ia para a igreja, sentava lá, assistia o culto e ia embora anos. Depois que ele chegou do legendário, ele chegou no pastor, eu quero preciso fazer alguma coisa aqui. Me dá uma vassoura para varrer, me dá alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E hoje ele está ministrando cursos na igreja. Eu quero servir. Que maravilha, né? Olha, isso é de Deus demais. Jesus nos ensinou isso. Ele falou, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Né? E ele lavou os pés, né? Seja aquele que serve, lavou os pés dos discípulos, mostrando, eu sou o mestre e eu estou aqui servindo. Glória a Deus. Estou muito feliz de receber o pastor Danilo de Lorenzo aqui, pastor da Igreja Assembleia de Deus, ali do Jardim América, e também é um legendário, está aqui hoje nos abençoando, trazendo essas informações. Obrigado, viu? Obrigado a sua esposa por ter liberado o senhor para mim hoje. Eu agradeço a você, viu, meu amor, por ter deixado eu vir aqui, viu? Glória a Deus. Sempre estaremos abertos a receber o senhor aqui de novo, tá bom? Amém. Eu agradeço essa oportunidade. Com o nosso carinho aí pro David, pro Enzo também. E é 89.7 Maravilha FM de Uberlândia, com muita alegria, abençoando aqui os projetos locais. Bondade de Deus é a canção que nós vamos fechar o programa hoje com o Isaías Saad. Lembrando que amanhã, meio-dia, a gente está de volta com o Almoce com a Palavra, com a presença da Kelly Omar, psicóloga, pedagoga, terapeuta familiar, no Entre Nós, dentro do Almoce com a Palavra. Só estamos começando algo de muito especial para a cidade de Uberlândia. Ficamos por aqui, que Deus abençoe seu restante feriado e até amanhã com a graça de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o